Boa noite, meu nome é Eduardo Silva, sou estagiário do curso de Filosofia da Universidade Federal do Piauí. Tenho como professor o professor formador Erlon Barros, o professor tutor, os professores tutores Márcio Moraes e Magno Castro, é o professor presencial, tutor presencial. E eu estou aqui para trabalhar um tema. O tema é a dignidade da pessoa humana, tá? Baseada nesse livro aqui, A Metafísica dos Costumes. E também ela vai estar relacionada com os direitos humanos, e a gente vai fazer uma correlação com esse atual quadro que a gente vive, essa conjuntura de pandemia. Tá? Então, falando em direitos humanos, os direitos humanos surgiu em mais ou menos 1948. Claro, houve eventos que antecederam o surgimento dos direitos humanos, da Carta Magna de Declaração dos Direitos Humanos. Mas o que a gente pode destacar de 1900, a partir de 1900, são as duas grandes guerras. Quer dizer, as duas grandes guerras foram o estopim para que houvesse esse movimento e essa ação no mundo como um todo, em todos os países aliados e a criação da ONU. Certo? Então essa Assembleia Geral das Nações, ela aconteceu, teve esse estopim, mas qual era o objetivo? Relacionando com Kant, com o trabalho que Kant fez, com essa obra aqui, qual é a base, o que é que estruturava? Os direitos humanos fundamentais constituídos seriam institucionalizados e legalizados para o mundo todo. O ser humano, ele teria direitos que ele não poderia se equivocar, não poderia ter ultrapassado esses direitos. Por exemplo, a gente pode citar um caso clássico. Os judeus. Hitler ele promoveu um genocídio aos judeus, uma caça aos judeus, em nome de uma purificação que ele achou que era válida. Então morreu muita gente, muitos judeus foram mortos. Então foi um dos atos que mais talvez tenha culminado com essa atitude da criação. Então essa é a base, os direitos humanos, o direito básico de viver, o que é que todo ser humano, independente de qualquer coisa, ele precisa ter para poder viver em sociedade. Para Kant, falando um pouco do Kant, ele tinha o direito legítimo ao respeito de seus semelhantes. Ele tornava o império categórico um dever. Tem uma frase dele que ele diz o seguinte: a humanidade em si mesma caracteriza a humanidade. Por que ele fala isso? Porque para ele o ser humano não pode ser usado como meio. Porque todo ser humano é um fim. Nenhum ser humano é melhor do que outro, é diferente por ser diferente, por ser igual. Todo ser humano, todos os humanos, eles são um fim, não um meio. Então, assim, é o que caracteriza o planeta Terra, é o que atualmente diferencia o planeta Terra de Marte. Porque a população humana, ela vive, respira aqui no planeta Terra, traz evolução, traz progresso, traz guerras, traz brigas, traz muitas coisas boas. Então o ser humano é muito importante na visão de Kant. E esses direitos não podem ser desrespeitados por nenhum ser humano, nem por um Estado, por uma nação, nem por um município. Então, o Immanuel Kant, que é alemão, também ele, com seu criticismo, a sua parte crítica, na sua filosofia crítica, ele foi uma pedra angular na filosofia moderna, e ele trouxe isso. Por que da moderna para a contemporânea, ele trouxe essa base? Então ele foi muito importante nesse contexto. Na questão dos direitos humanos, que tem a ver com a metafísica dos costumes e que tem a ver com os direitos humanos e que tem a ver também com a dignidade da pessoa humana. Por isso é um tema central nessa obra e tão importante. E a gente nota a questão dos direitos humanos quando eles são solicitados. Quando há grandes violações, são amplamente solicitados. A filosofia crítica de Kant foi um marco na filosofia moderna.
Então, nesse livro, ele vai tratar de um princípio, de uma ética de liberdade. Então, nessa ética de liberdade, ele vai trazer 3 coisas aqui nesse livro. A gente pode pontuar a metafísica dos costumes, a ética e a virtude. Como a gente está tratando de dignidade da pessoa humana, ele traz tudo isso na concepção kantiana, que é essa concepção que é uma base para instituir a filosofia dos direitos humanos no mundo contemporâneo. Quer dizer, a base dos direitos da pessoa humana, da dignidade da pessoa humana, não surgiu na fase contemporânea, surgiu na Idade Moderna, surgiu com Immanuel Kant. Que aí ele trouxe um grande desenvolvimento também e um grande ponto de partida para a filosofia do direito. Esses princípios se tornaram, como falei para a filosofia do direito, eles se tornaram uma base metafísica. Uma base metafísica para a filosofia do direito. E grandes mudanças surgiram no mundo por conta desse contexto do que ele criou. Mas o que ele criou? O que foi que ele gerou? Eu vou pegar um texto aqui para citar 3 ou 4 itens. Pronto, está bem aqui. A Declaração Universal dos Direitos do Homem. É claro, houve vários eventos que culminaram. Eu só citei os 2 principais, porque é um tempo delimitado e a gente tem que trabalhar com pouca informação. Mas temos informações importantes. Por exemplo, o artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e em direitos, dotados de razão e de consciência. Devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade, o respeito de cada ser humano a cada ser humano. Esse é o artigo 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O artigo 2, ele fala o seguinte, é um artigo que eu acho particularmente bem voltado para a nossa questão que a gente está vivendo hoje. Porque com a pandemia, com a chegada da pandemia, muita coisa foi potencializada. Muita coisa boa aconteceu, mas também muita coisa ruim aconteceu. E nesse artigo 2 é que está muita coisa que foi deixada para trás, que está sendo desrespeitada. Por exemplo, vamos lá. Artigo 2. Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamadas na presente declaração, sem distinção alguma, nomeadamente de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou outra, origem nacional ou social, fortuna, nascimento ou outro estatuto. Além disso, não será feita nenhuma distinção fundada no estatuto político, jurídico e internacional do país ou do território da naturalidade da pessoa, seja esse país ou território independente, sob tutela, autônomo ou sujeito a alguma limitação da soberania. Então hoje a gente está vendo muita coisa acontecendo e a pandemia agravou muita coisa. Então se a gente pensar nas pessoas que foram, os imigrantes que foram impedidos de transitar na Europa por conta da pandemia, mas antes da pandemia já havia um movimento muito forte na Europa por essa questão de locomoção dos imigrantes, venezuelanos fugindo, as pessoas isso aqui na América do Sul. Então assim, os direitos humanos nunca foram tão desrespeitados como hoje está sendo. Talvez por uma questão até numérica, né? Porque hoje a gente tem uma população muito maior e que está exposta muito mais do que a população de 500 anos atrás. Porque antes a gente não tinha celular, a gente não tinha smartphone, a gente não tinha todo o aparato tecnológico do mundo de hoje. Então hoje é muito fácil você ver os direitos, está escancarado, você vê os direitos humanos, a dignidade da pessoa humana ser desrespeitada, ser adulterada, ser vilipendiada, certo? O artigo 3 diz o seguinte: todas as pessoas têm direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. É um artigo que ele particularmente está ligado à Declaração de Independência dos Estados Unidos. Está muito ligado a isso. E alguém pode até perguntar, fala-se em dignidade da pessoa humana, mas
Por que pessoa humana? Porque é o seguinte, como ele fala na dignidade da pessoa humana, ele tem que deixar claro o seguinte, como a gente foi a questão da filosofia do direito, o direito também se alimentou muito dessa fonte, Immanuel Kant, no caso. No direito existe a pessoa física e a pessoa jurídica. Então, aqui ele está deixando claro que são os direitos da pessoa humana. Então, na pessoa jurídica vai ser outra história, vai ser a parte do direito, vai ser outra coisa. Então, aqui a gente está tratando do homem, da mulher, da criança. Então, é basicamente essa diferença que a gente tem que entender. No artigo 4, eu vou ler só 4 artigos para a gente estar... A gente está vendo bem que só o 4º artigo e o 5º dá tempo suficiente. Ninguém pode ser mantido em escravidão e em servidão. A escravatura e o comércio de escravos, sob qualquer forma, são proibidos. Gente, aqui no Brasil aconteceu isso. Acontece isso. Aconteceu no descobrimento do Brasil. E um dia desse, em São Paulo tem pessoas que são mantidas em estados de cativeiro. Na Amazônia existe isso. Então, em zonas urbanas, mulheres são mantidas como domésticas, às vezes não podem nem sair de casa. Então ainda muita coisa nesse sentido acontece. A gente acha que é tão óbvio os direitos humanos que não pode ser, que não é vilipendiado, mas é. Todo dia alguém sofre com isso. O artigo 5º. Ninguém será submetido à tortura sem a punição em tratamentos cruéis, desumanos e degradantes. Esse artigo 5º a gente pode muito bem pensar em nossos cárceres, em nossos presídios. Porque a gente não pode se submeter à lei da tortura, como se tem falado muito no Brasil ultimamente. Tem se admirado torturadores, pessoas que não procuram fazer um estudo correto da vida, da academia, da história, da geografia, da filosofia, da sociologia, estão defendendo a tortura. Certo? E é uma coisa que no artigo 5º não está apoiado na Declaração dos Direitos do Homem. Declarações universais, diga-se de passagens. Então, eu fiz eu fiz aqui uma sequência para lembrar a gente, lembrar a mim, lembrar você, lembrar quem assistiu o vídeo, do que trata o Immanuel Kant, do que o direito humano foi buscar a consequência, do que a filosofia do direito estuda, do que é. Eu particularmente, eu costumo traduzir assim, simplesmente com uma palavra respeito. Por exemplo, direito à vida, todo mundo tem direito à vida, ao respeito, ao estudo, a uma infância segura, a uma juventude produtiva, a liberdade de expressão e a responsabilidade que essa gera, porque toda liberdade de expressão também gera responsabilidade, é importante que entendamos isso. Quer dizer, as mulheres, elas têm direito, elas ganharam um papel muito importante na sociedade. Só que ainda não é reconhecido, não é tratado da mesma forma. Até mesmo um dia desse eu estava assistindo o jornal, eu vi que as mulheres que jogam na seleção brasileira ganham remuneração menores que os jogadores homens que jogam na seleção masculina. Então, assim, hoje, nos dias de hoje, não se justifica. Então, a dignidade da pessoa humana trata de respeito a todo e qualquer homem e mulher no mundo. E aqueles que exageraram, como no caso do artigo 5º dos cárceres, eles têm que pagar a dívida deles com a sociedade. Mas tortura, não. Certo? Isso impede até que a gente durma um pouco, porque assim, às vezes a gente se acostuma e se acomoda e acha que é normal, e não é, gente. É ser humano. Desde que a gente começou no mundo, a gente está evoluindo. A gente não pode admitir o contrário disso. Nós estamos caminhando para a civilidade. Então, com essa palavra civilidade e respeito, eu encerro o vídeo de hoje agradecendo a atenção de todos. Muito boa noite.